Bom dia para você que está aguardando aí o nosso café conservador. O Coronel Rogério já está tomando dele ali. Pegar o óculos, vamos ver se esse óculos aí. Sargento Noé, estamos aí ao vivo no Facebook, Twitter. Coronel Rogério, bom dia, como é que o senhor está? Conta aí para nós as novidades, enquanto eu coloco nossos links. Quando você vai colocando aí, vamos conversar aqui, dar um bom dia para as pessoas que nos assistem nessa manhã de sexta-feira. Já desejar uma... Sextou, né? Uma ótima sexta-feira para todos e um excelente final de semana. A pauta que a gente vai conversar hoje vai versar sobre decisões do STF, né? E a gente começa aí pela decisão de ontem, né? Que anulou, né? Os processos do ex-presidente Lula, né? O que as pessoas precisam entender, principalmente a esquerda que está festiva aí, é que Lula não foi inocentado, não. Ele foi simplesmente dito que não havia competência da vara de Curitiba. Ele continuará respondendo aos processos, né? Sabe-se lá se vai alegar a prescrição da pena. Agora, o que todo mundo tem lamentado é o prazo que se levou desde a instauração do primeiro processo, lá em 2014, ou seja, quase 7 anos, uns 7 anos, e agora o Supremo, que teve várias oportunidades de se manifesta agora dizendo que há incompetência, ou houve incompetência da vara de Curitiba. Isso é lamentável, e é mais lamentável, no meu ponto de vista, é ver as pessoas festejarem algo que não inocenta o réu, né? Não inocenta, e não se sabe se vai se anular todos os atos, e as pessoas acham que isso é maravilhoso, né? Espero que as pessoas de bom entendimento não se deixem levar por essa conversa fiada, por essa narrativa da esquerda, e abram os olhos, né? Porque a campanha de 2022 já começou, muita gente, inclusive até começam a aparecer leitos, né, em hospitais, não tem mais fila para UTI, pessoas já começam a ser curadas, né? Então, assim, tudo, aquela tempestade, se as pessoas, e o presidente, da parte que eu vi da live, que eu acompanhei, eu não assisti a live do presidente ontem, mas eu vi alguns pedaços, assim, postados no Twitter. O que ele disse é que as pessoas precisam ver o que está acontecendo. E só se engana, né, quem quer, porque está muito claro, principalmente com a postura do STF, fazendo um julgamento, né, partidário, não é um julgamento técnico, para colocar um player, né, no jogo. A minha preocupação maior, Coronel, é que com esse STF que está aí, pode acontecer até de ter eleições ano que vem, o presidente ganhar as eleições, ou aquele senador saltitante entrar com uma ação pedindo anulação da eleição, porque o Bolsonaro venceu, e o STF conceder ainda a vitória para o Lula, mesmo perdendo a eleição. Esse é o problema. Eles só querem que o Lula esteja competindo, não importa se ele vai ter votos ou não para vencer. Porque o STF já vai definir que ele venceu, ganhando milhões de brasileiros votando a favor do presidente Bolsonaro. Mas você tem razão pelo seguinte, se tivéssemos um país sério, o Alexandre de Moraes não poderia ser o presidente do TSE, desculpe, do Tribunal Superior Eleitoral, no ano que vem. Porque um ministro que vai fazer uma live, né, com um coletivo, né, de advogados prerrogativos, que é ligado ao PT, inclusive o advogado do presidiário ou do ex-presidiário estava nessa live. Ele tem que ser impedido de poder, já manifestando o ponto de vista dele, ele tem que ser impedido de participar do processo eleitoral como presidente do TSE. Não sei se muda muita coisa, né? No final, na essência, mas na questão ética deveria ser impedido, porque é uma causa, a meu ver, de impedimento
desse magistrado na presidência do TSE. Talvez a pergunta que devemos fazer é se no Brasil existe ética para alguma coisa, que pelo visto não existe ética para nada, né? As pessoas não se sentem impedidas por nada, incomodadas por nada, elas podem tudo, a cara não fica vermelha, só fica vermelha a camisa, né? A camisa petista de algum, comunista de algum. Né? Rapaz, assim, é uma pergunta mesmo a ser feita, né? E cada vez mais a gente que é conservador, as pessoas que são conservadoras e as pessoas que têm bom senso e querem o melhor para o país, se querem, né? Uhum. Devem começar a observar por quê? Porque os esquerdistas entram nas redes sociais para criticar o presidente, mas apagam alguns, né? Tem outros burros que não apagam. O viés dele identitário, que é a ideologia de esquerda, comunista. Então, o cara chega para entrar na sua rede social para bater no presidente, para falar da Covid, e fala que ele não é esquerdista. Ele é contra Bolsonaro. E aí você tem um monte, é aquilo que você sempre coloca bem. Quem é centro, e cada vez mais isso, quem é centro-esquerda, não é ou como diz o Constantino, quem é centro sempre desce à esquerda, nunca desce do lado direito, né? Então, eu vou na loja, eu vou no que o Olavo Carvalho falou, né? Por mais que ele critique algumas vezes o presidente, ele falou a frase que é o resumo de tudo. Não existe direita no Brasil sem Bolsonaro. A direita brasileira é o presidente Bolsonaro, entendeu? E o resto das pessoas... Isso é verdade. É verdade. Então, aí o cara fala que não apoia o presidente, o cara é de esquerda. É simples, é muito, muito simples. Não existe uma direita fora do presidente Bolsonaro no Brasil, né? Você vai ver que o jogo, né, ele vai ficar mais explícito agora com essa decisão do STF de ontem, né? Sim. E vamos ver, assim, ontem, pelo que eu vi, eu não sei se você chegou a assistir a live do presidente, ele dá um ultimato, a gente não sabe, né? São tantas frentes, né? O establishment, né? Batendo de todos os lados no presidente, é mídia, é artista, é justiça, é legislativo, e as traições normais, né? Que a gente não sabe como que ele ainda tem que louvar o estofo moral, né? E tá ali, tá falando, e ter, como é que eu vou dizer, qual a estratégia que ele vai adotar. Até porque parece, pelo que ele falou ontem, né? Há uma estratégia, né? Exatamente. Ele deixou muito tranquilo ontem ele falar sobre que ele já repetiu novamente que joga dentro das 4 linhas da Constituição, né? Reclamou lá que as pessoas não estão respeitando o artigo 5º da Constituição, né? E, ao mesmo tempo, ele falou que algumas pessoas acho que são imediatistas, né? Com relação às atitudes que tem que tomar. Ele deve estar preparando uma atacada que, ao meu ver, quando ele der a paulada, vai ser para exterminar uma vez com... Baixando aqui para pegar o café, porque a mesinha é baixa. Então, assim, a visão que temos é que ele vai, na hora que ele realmente sacar a carta que ele tem na manga, vai ser para desmoronar com tudo, né? Eu não jogo baralho, não, né? Mas quando a gente brincava, né? Tem um negócio que é o réis, né? O cara dá o réis lá, bate o ás mesmo e acabou, né? Então, vamos ver o ás que ele tem na mão. Talvez... Sim, pois não, pode prosseguir. Pode falar, né? Não, falando assim, que às vezes ele reluta em usar talvez essa cartada pelo simples fato de que essa cartada vai confirmar, vai embasar os seus críticos, né? Alegando que ele é ditador, né? Então não adianta. Se ele falar que vai para ajudar a velhinha a atravessar a rua, vão chamar que ele é genocida. Então, talvez o remédio mais duro e mais amargo que ele resolva aplicar vai servir de argumento para corroborar todas as acusações que fazem contra ele. Mas é por isso que eu falo, né, que as pessoas de bem, as pessoas que querem o melhor para o país, para os seus filhos, né, e naquele mote conservador de que nós não somos nós, né, nós somos frutos daqueles que vieram antes da gente e aqueles que virão depois, para a gente deixar esse mundo melhor para todos, né? Então, assim, a imprensa não mostra, as pessoas não se questionam o que está acontecendo na Argentina. O governo colocou o exército nas ruas
botou o exército nas ruas e um toque de recolher para mandar as pessoas, para restringir a liberdade das pessoas. Será que somos incapazes de ver isso? Né? Então, assim, são essas questões. Passando para a gente não... Nós temos tempo hoje, meu tempo é mais contado, temos tempo para trabalhar. A CPI Covid, né? Novamente, sim, o STF até confirmou, né? É inegável que eles nunca vão, o plenário nunca irá contra a decisão do membro seu, né? Ele vai sempre corroborar, né? Porque o corporativismo está explícito, né? Ninguém fala isso, mas o que tem acontecido no STF é corporativismo. Não existe debate ali, né? Existe uma voz ou outra dissonante, mas o que tem ali é um corporativismo. Ninguém vai deixar uma decisão monocrática fraquejar, né? Para que o presidente, para que se dê razão aos conservadores, para que se dê razão ao presidente. Então, a CPI Covid foi confirmada, mas o Senado mandou, né? O senador Girão foi um atuante ali, e ele fez com que, colhendo assinaturas, acho que por volta de 45, né, assinaturas, ou seja, mais da metade do Senado, e foi incluído na CPI, que também deverão ser apurados responsabilidade de governos estaduais e governos municipais com as verbas federais para o combate à Covid. E aí a gente vai ver o que vai dar disso daí, né? E aí o TCU, né? O TCU, você vê como que desculpa, sexta-feira acho que de manhã eu fico mais agitado, é o café. As pessoas precisam ver isso, como que os órgãos estatais, eles estão aparelhados. Aí vem alguém, eu acho que o TCU, dizendo que o Senado não poderia investigar estados e municípios. Toda verba que for federal, o Estado tem competência, o Senado tem competência para apurar. Se for verba da União, ela tem competência para apurar, e não a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa são os recursos estaduais, né? Mas o que dizer de um TCU que aponta falhas no ministro Pazuello? Não estou dizendo que não tenham havido, precisam ser apuradas, mas inocenta Dilma Rousseff pela refinaria de Passadina, nós não temos nada a falar de um órgão desse, né? Vamos falar o quê? Esse é o problema. Hoje em dia se mistura política com gestão, política com a gestão financeira das entidades, política com medicina, coloca-se política em tudo, e com isso coloca-se em risco todo o país. E as pessoas, falando aqui para o nosso público, talvez esses políticos que politizaram tanto a doença, por exemplo, eles têm uma visão distorcida da realidade dos fatos. Eu estava numa clínica aí nessa semana, fui fazer uma tomografia para ver, uma chapa, né? Para ver como é que está o pulmão, e conversando com um paciente lá também, as pessoas têm muito bem clara a noção do que está acontecendo, da politização da doença e de quem tem partido essa politização. Né? Vamos ver se essa maioria silenciosa vai realmente dar o grito lá em 2022. E ainda, há uma aberrante situação de talvez ser relator ou presidente da CPI, Renan Calheiros. Presidente talvez seja o Tarso Gereissati, já estão trabalhando para isso, para ver se dão visibilidade para ele no cenário nacional para ser pré-candidato em 2022. E o Renan Calheiros, o que falar do senador Renan Calheiros? Sim. O que falar? E aí você vê a esquerda aplaudindo isso daí também. Aí o cara fala assim, mas Roberto Jefferson está lá fazendo... Cara, eu falei, meu irmão, eu também tenho o pé atrás, porque nós sabemos quem foi Roberto Jefferson, né? Sim. Mas ele teve a coragem de expor todo o cenário. Ele é hoje que está batendo e bate muito abertamente nos poderes, e poucos têm coragem de contradizê-lo. Né? Será por quê? Né? O que ele tem de conhecimento? Não é só coragem. Que pode jogar, né? Não é só coragem, acho que ele tem um baú em casa. Pois é. Um baú em casa cheio de segredo, capaz de explodir o planeta, eu acho. Pois é. E falando ainda do STF, nós temos a decisão da ministra Rosa Weber, na terça-feira,
em que ela suspendeu, né? Ela vai ser cancelado, na verdade, aquilo que eu falei. Uhum. Ela suspendeu monocraticamente trechos dos decretos do presidente da República que regulamentavam o Estatuto do Desarmamento, né? Dando a possibilidade do cidadão exercer melhor a sua autodefesa. E, como no STF o plenário só corrobora a decisão monocrática, essas partes devem ser suprimidas do STF, desculpa, dos decretos pelo STF, e se a população, aquilo que a gente falou, ela não se manifestar, vai ficar difícil, né? Porque hoje nós temos um poder judiciário que comanda o país. Não precisa de, como as pessoas estão falando, não precisa de legislativo, não precisa de executivo. Para que votar, né? O STF pode tomar conta de tudo, pode tomar todas as decisões. É aquilo que eu falei anteriormente, corre esse risco de se ter uma eleição ano que vem, o presidente vencer a eleição de forma esmagadora, o Randolph lá pedir a anulação da eleição e colocarem Lula lá sem ter sido eleito, né? Isso se as coisas continuarem do jeito que estão, porque o STF em um ano, um ano ou dois, ele conseguiu acabar com a garantia de qualquer coisa que você vá pleitear, né? Porque o que não podia, agora pode. E o que podia, agora não pode, porque eles mudaram a visão do jogo. E aí você pega, olha a narrativa como é que é, né? O cara entra na minha página para poder fazer comentários, a gente, como respeita, né? Eu não sei até que ponto eu vou continuar assim, respeita o posicionamento, ainda tenta argumentar. Ele diz, mas foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato. Não foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato. Quem acabou com a Lava Jato foi o STF. Sim. Só não vê quem não quer. Quem acabou com a Lava Jato foi o STF. Sabe-se lá, puxando esse fio, aonde que ela iria chegar, né? Sim. Mas talvez o Moro teve esse... Ele foi seduzido, né? Ele caiu no canto da sereia, né? E agora ele está indo realmente em direção aos rochedos, né? Sim, positivo. E para ele não tem mais volta. Não tem. E, inclusive, assim, com o Molusco voltando, a gente conversa muito, eu e outro amigo, não tem candidato à esquerda. Acabou. O candidato à esquerda é Lula, acabou, mandou Dória, Huck, Moro, matou todo mundo. Na verdade, a eleição vai ser... O Ciro vem uma vez para apanhar. O Ciro a eleição é polarizada entre o bem, representado pelo presidente Bolsonaro, e o mal, que todo mundo conhece, inclusive é pintado de vermelho, né? E na verdade, sim, quem vai apoiar o Lula, né, que são as velhas raposas que todo mundo já conhece, elas já vão estar apoiando, visando o quê? Uma presidência de Petrobras, uma presidência de uma estatal, onde eles enriqueceram no passado e que vão querer retomar novamente, porque vão encontrar saneadas, vão encontrar com lucro, né, como é o caso da Caixa Econômica também, e assim vai. Quer dizer, é por isso que o presidente precisa ser... Ou não é aquele livro lá, né? Não confio, porque a gente continua confiando nos governos e coisa e tal, que eu postei. Até coloquei para um colega ontem também, né? O PT, quando assumiu o governo, na primeira eleição do Molusco, ele já aparelhou a máquina estatal com 15 mil petistas. Aqueles mais próximos, na máquina pública. Sim. Ou chega no governo, no ápice do governo, eles tinham mais de 23 mil petistas dentro da máquina pública. Né? No aparelhamento da máquina pública, aí a questão de concurso também, aí você vê como é que fica, mas assim, em cargos comissionados de livre nomeação, você tinha 23 mil filiados ao PT dentro do governo federal. E aí, eu não vou inocentar, não sei como é que anda o processo lá do Flávio Bolsonaro, né? Mas legalmente falando, né, no estatuto do PT, parece que tem a rachadinha, né, institucionalizada. Então o cara tem que pagar, ele está exercendo um cargo público, ele tem que dar um percentual do salário dele para o governo. Né? Se é doação, você doa que é uma doação forçada, mas é uma doação. Está no estatuto do partido, né? Você pode criminalizar, aí foi difícil. Né? É isso aí que a gente vê, e se as pessoas não procurarem se informar,
a gente pode retroceder. Acho que elas deveriam olhar ali como é que anda a Venezuela, como é que anda a Argentina, né? Sim. A minha visão, como eu falei, está tudo tão bem estruturado que se o presidente não der uma paulada violenta para resolver isso, porque é o seguinte, no TSE temos lá, né, o senhor sabe quem, né, que vai cuidar das urnas, das contagens dos votos, que deu um tilt o ano passado, e que de uma hora para outra, quem estava na frente foi para trás, quem estava atrás foi na frente. Do outro lado, mesmo se vencer com uma margem expressiva em cima, né, vencendo até mesmo as urnas que podem posteriormente dar problema, né, ainda tem o Randolph que pode ir lá dar um pulinho lá no STF e falar, não, quem ganhou foi Lula. Então, assim... Mas aí eu acho que o povo tem que ir para a rua, né? A gente tem que O ver. povo tá morrendo, se cagando de medo de Covid, tá todo mundo trancado dentro de casa, mesmo tomando vacina, né, vão botar um terror neles para continuar dentro de casa, vão falar que vai precisar de 10 doses até lá, né, enquanto isso você continua trancado dentro de casa. Entendeu? O povo, você está me surpreendendo a forma que todo mundo está com medo, né, medo de encarar a própria vida, né, as pessoas estão querendo viver dentro de uma concha, daqui a pouco não vai ser mais ser humano, vai ser ostra. É, não é uma inverdade isso daí. Seguindo, Noé, porque o tempo urge, né? Sim, claro. A acadêmicos, cientistas, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fizeram um trabalho científico Sim. e publicou-se esse trabalho. Esse trabalho científico foi publicado em revista internacional, inclusive, constatando em pesquisas feitas aqui no Brasil e no exterior que o lockdown não é científico e não dá resultados científicos como tanto se apregou aí pelos Sim. governos, né? E isso aí causou uma reviravolta aí na esquerda, no cientista, na ciência, né? Esquerdista questionando, né? É o que eles sabem fazer, colocando em xeque, mas nunca trazendo argumentos contrários fáticos, né? E aí essa é de se espantar, né? Que essa notícia, inclusive, saiu na Foice de São Paulo, né? Outro tópico nosso aqui ficou por conta da vacinação, né? Para o Espírito Santo deve estar se aproximando de 1 milhão de doses ou mais. Sim. Hoje está chegando aí vindas do Ministério da Saúde, governo federal, porque muitas vezes é publicado que chegam doses no Espírito Santo, mas parece que elas brotam, né? Que elas caem aqui de paraquedas, vindo de algum país, desculpa, de algum mundo exterior. Não, essas vacinas vêm, sejam do Butantan, sejam da Fiocruz, elas vêm do governo federal para a população do Espírito Santo e do país inteiro. Dizendo que alguns governadores já se manifestam que eles não conseguirão comprar vacina naquele pool, aquele consórcio de governos estaduais. Por quê? O óbvio e o ululante, né? Porque não existe vacina disponível, né? Então, se faltam vacinas aqui, não é porque o governo federal é ineficiente, não é que ele não comprou antes, é porque simplesmente não tem, existe foram fabricados, né? em lugar nenhum. Não, e quem fabrica também vai deixar de vender para um país que pode, quer dizer, eu posso vender tudo para um país que distribui para todos os estados. Eu vou deixar de vender para um país que vai comprar uma quantidade muito maior para vender para um estado, não tem como, é a mesma coisa que eles não vão conseguir. O intermediário mais confiável pro fornecedor é o governo federal. O mais absurdo é que provavelmente os caras fazem essa demanda, tipo assim, não é? Eu vou fazer o pedido ali pelo Amazon, mas você paga. Sim, sim. Né? É isso que acaba acontecendo. Eu quero assumir a paternidade da criança, mas a conta quem paga Eu fico pensando o seguinte, né? Também teve um manifesto aí de governadores que mandaram enviar uma carta para Joe Biden, né? Sobre a questão do clima. Sim. Cara, até onde eu sei, acho que eu estou desaprendendo o direito, né? Sim. Quem se relaciona internacionalmente, ou quem representa a República Federativa do Brasil é a União, não são estados. Porque a União
é a representatividade dos estados. Sim. Então, assim, é um absurdo. E aí você vê os juristas, né? Ninguém fala isso. Eu vejo aí e fico na dúvida. Realmente eu tenho que pesquisar. Mas, assim, já tivemos casos no começo da pandemia de governador querer bloquear a Estrada Federal, que não é atribuição dele. Governadores estão impedindo, né, que o transporte interestadual se realize, que também acredito que não é competência deles, eles não podem fazer isso. A concessão ela não é estadual, ela é federal. Entende? Nas intermunicipais, sim, mas nas interestaduais, não. Então, assim, é algo que a gente precisa debater para ver o tanto de autoritarismo que esses camaradas estão fazendo. Mas né? eu já passei por isso, eu sei como é que funciona. Simplesmente é uma forma de tentar esvaziar o poder federal, né? Tentar esvaziar o poder federal, né? E usurpar as funções do governo federal para tornar ele uma rainha da Inglaterra, né? Mas esses pedidos aí que visam acordos internacionais por governadores tem a mesma validade que o telegrama do Ciro teve para a rainha da Inglaterra lá que perdeu o marido. Aposto que ela nem abriu para ler. Uma outra questão aqui, a gente está falando de vacinas, no começo da semana, primeiro, né? No começo da semana, os motoristas, né, de ônibus, eles fizeram uma paralisação até as 9 horas da manhã, porque eles queriam estar no grupo prioritário. Eles já estão, porque há uma portaria, há um documento do Ministério da Saúde, né, um protocolo, em que listou as prioridades. E esse protocolo tem que ser obedecido. E eu tinha falado isso aqui nos cafés ou nas nossas lives à noite, de que os operadores de segurança pública, eles levantaram, né, eles estavam numa relação de prioridade, mas lá atrás, e foram puxados para frente. Mas por causa dos governos, esses operadores de segurança pública estão sendo vacinados agora, é porque o Ministério da Saúde antecipou essa vacinação. E isso não é exclusivo dos governos estaduais. E sim, essa diretiva deveria vir do governo federal e, por isso, policiais, bombeiros e guardas civis, eles estão sendo vacinados. Sim. Um outro tópico, alguma coisa da vacina? Da vacina ainda. Os governos estaduais, eles insistem em querer pregar uma coisa. E como você falou, em tentar esvaziar o poder do governo federal, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde determinou que fossem vacinados todos. De que forma? Todas as vacinas que chegassem, elas deveriam ser aplicadas e serem reservadas para a segunda dose. Porque está tendo uma constância na reposição das vacinas. Mas, mesmo assim, alguns governos estaduais acabam segurando o percentual de vacina para dizer que vai aplicar para a segunda dose. A gente viu aí que, aqui no estado, por exemplo, mais ou menos 20% da população que tomou a primeira dose não foi tomar a segunda dose ainda. Né? Pois é. E, por fim, nós temos aqui o fura-filas, né? Foram identificados mais de 100 casos de pessoas aí. Bem, houve um problema aí com a conexão do Coronel Rogério, e ele explicando ali sobre os furadores de fila, né? Que já virou uma constante no nosso país. Caiu, mas voltou já. Estamos aí falando sobre os fura-fila aí. Os fura-fila. Eu acho que o cara que fura fila, acho que tinha que deixar aquela enfermeira que vacinou os empresários com soro fisiológico aplicar neles, né? Ela já tem uma caixinha com um monte de soro fisiológico em seringa, o cara quer furar fila, entra aqui, aí mete uma agulhada de soro fisiológico, né? Pois cara, assim, é uma questão que não deveria acontecer, né? Eu acho que se tivesse ouvido as diretivas aí a gente teria hoje aí mais ou menos 1/4 da população capixaba teria tomado a primeira dose, né? E as outras doses estão chegando, o governo já confirmou que até junho, salvo engano, chegam 15 milhões de doses aí das vacinas da Pfizer, né?
Tem gente entrando no judiciário para que a Sputnik V seja aplicada sem validação da Anvisa. É um risco, né? Assim, você vê que eles não respeitam nada, porque se tem um órgão estatal que tem que cuidar da saúde da população, validar alguma coisa ou não, esses caras querem que seja aplicado, assim, quer dizer, realmente nós estamos, existem grandes cobaias, né? Porque a vacina é algo experimental. Isso aí é fato, ninguém vai poder dizer o contrário. Pois é, com relação aos fura-filas aí, eu acho mais interessante é aquilo que nós falamos no começo, não existe ética. O cidadão por si só, né, quando ele deveria falar assim, poxa, é antiético furar fila, né? Tanto no supermercado, tanto no banco, quanto na fila da vacinação. Só que aí, no fundo, o cara pensa apenas em salvar a vidinha dele, né? Ele quer salvar a vidinha dele, com o medo de morrer faz o cara ignorar a ética, e aí parte para a lei da sobrevivência, o cara fura fila, o cara atropela as pessoas, né? Então, quando nós falamos em ética, né, quando se trata da lei de sobrevivência, as pessoas ignoram. As pessoas confundem, talvez critiquem o conservadorismo, né, quando se fala na liberdade individual, né? Mas nós já explicamos aqui que a liberdade individual não é egoísmo, né? Sim. Eu, dentro da minha liberdade individual, eu respeito o outro, né? Eu respeito o direito do outro. Meu direito vai até onde começa o direito do outro. E aí, quem respeita a liberdade individual, quem quer se vacinar, né? Ninguém deve ser obrigado a faixa etária, comorbidade ou profissão, e não fazer o fura-fila, né? Sim, perfeitamente. E aí, preenchemos todas as nossas pautas de hoje? Chegou. A nossa pauta foi toda falar. Não, faltou ainda. Faltou. Nós tivemos uma live muito boa, uma visualização maravilhosa. Foi com a Karina. Sim, com certeza, uma das melhores. Lá do Rio Grande do Sul, uma conservadora, uma mulher público, mas pelo bate-papo. A outra, essa aqui da Serra, que fala sobre a escola, né? Sim. E a gente tem aí, né? Talvez hoje, ou mais tardar amanhã, pedir para o nosso público, para quem nos acompanha, ficar atento que nós teremos uma live segunda-feira reveladora, né? Uma live que pode dar um tom aí mais importante, né? Você já colocou aí, segunda-feira, no Movimento Conservador Capixaba, live ao vivo a partir das 19h30, né? Com Carlos Manato, ex-deputado federal, né? Conservador de primeira qualidade aqui do Espírito Santo. Perfeito, estaremos aqui e vai ser muito boa, com certeza. Será alto nível. Coronel, então, encerrando por hoje, a gente... Se o pessoal quiser mandar perguntas, né? Claro. Pode mandar as perguntas, a gente vai anotando aqui e passa para ele, né? Na segunda-feira. Ao vivo também, se quiserem perguntar, nós vamos botar na telinha. Se quiser mandar aí, antes da live, quiser mandar perguntas, se quiser mandar inbox, né, pessoal? Às vezes a pessoa não quer aparecer, mas quer perguntar. Então, se quiser mandar inbox, se quiser mandar ali na linha do tempo, se quiser mandar ao vivo no dia da live, a gente repassa. Perfeito, então. Coronel, então vamos encerrando por hoje. Foi muito boa a nossa live. Deu aqui o horário. E a gente se vê na segunda-feira, né? Às 7h30. Pois é, né? Conservador tem que trabalhar, né? Não é que nem alguns que querem ficar em casa eternamente. Isso aí. Bom dia para todos. A gente se vê segunda-feira, se Deus quiser. Até mais.